Fala galera, Danilo Menezes quem lhes fala. Primeiro agradecer, né? Não só por ter adquirido o nosso curso, mas por estar aqui, heróis da resistência, querendo absorver um pouquinho de conteúdo e poder entender mais como funciona o processo de preparação para concurso público e, acima de tudo, não cair nas armadilhas que muita gente faz aí para poder te pescar e te tirar daquele local que te proporcionaria menos gasto financeiro, menos perca de tempo e mais desempenho nos estudos, que é o que realmente importa. Então, estamos aqui no ponto 5, é um ponto polêmico. Prometo não falar demais. E no ponto 5 nós vamos falar de quê, Danilo? Modismos, coaches e outros contos de fadas. Primeiro, deixar bem claro que quando me refiro a conto de fadas, essa romantização é muito prejudicial, a romantização da carreira pública, dos concursos em si, mas, acima de tudo, a romantização do processo de estudo. Eu sou muito realista, não estou aqui para te vender nada que vai fugir aquilo que eu vivi, que meus amigos viveram e que eu ainda vivo ainda. Então, acredito que seja importante a gente ter essa percepção que o romantizar, o que eu chamo de romantização? É a pressuposição do ideal sobre o real. Você coloca a hipótese na frente dos fatos. Aquilo que você imagina, você acha que é, fazendo pouco caso, muitas vezes, da realidade, de como os fatos realmente se dão. Então vamos lá, não estou aqui para fazer crítica aos coaches de forma indiscriminada, nada disso. Alguns vão ajudar pessoas, alguns mentores vão ajudar pessoas, mas isso virou um mercado explorado, a gente vai falar sobre isso. Explorar de uma forma absurdamente capitalista que está pensando em tudo, menos no seu bem. Então, se você quiser saber um pouquinho desses modismos, das armadilhas mercadológicas que pegam o concurseiro desprevenido, e você não quiser ser um desses, fique de olho aqui que a gente vai tratar isso aqui com muito carinho. Vamos começar, para a enrolação, começar primeiro com a dúvida muito frequente: eu consigo estudar sozinho? Ou eu dependo de alguém para me dizer o que eu devo ou não fazer? A gente prega, né, isso aqui, o pessoal que está me acompanhando aí nessa série do método BNC, bunda na cadeira. E é um método que eu uso, né, inclusive, para gravar aqui para vocês. Hoje eu não estou em pé, estou com a bundinha na cadeira, a cadeirinha amarela, barulhenta. Vou até ter que arrumar isso. Então, consigo estudar sozinho ou depende de alguém para me ajudar a estudar? No nível inicial, você vai conseguir estudar sozinho, porque você está muito inicial. Provavelmente sozinho ou com orientações você vai fazer a mesma coisa, que vai ser um nível muito ruim. Mas à medida que você vai melhorando, pode sim surgir vários conceitos interessantes, metodologias que você pode adaptar para si mesmo, já mais prontas, que vai te ajudar. Então, você consegue sim estudar sozinho. Se você tiver um senso de autopercepção e autoconstrução muito aguçado e aprender durante o processo, você vai estudar sozinho, vai entender como você rende, como você não rende, quando você troca de método, quando você continua naquele método, como você troca de mídia, do áudio para o vídeo, para a leitura, das questões para a jurisprudência, para o resumo. Você vai compreender bem isso. Mas, obviamente, muitas pessoas podem te dar dicas relevantes. A gente vai dar dicas aqui de pontos fundamentais nas últimas aulas, de como você extrair o máximo disso. Então, pode sozinho, pode com ajuda, se for ajuda de pessoas sérias, de pessoas que realmente oferecem um trabalho sério e querem aumentar o seu desenvolvimento e não simplesmente tomar o seu dinheiro, você vai ter sim essa ajuda. Quando eu sei que a pessoa só quer tomar o meu dinheiro, a gente vai falar, fique de olho, a gente vai ter esse ponto aqui, e é um ponto que você vai conseguir ficando mais esperto. Hoje eu já capto os detalhes
Já sei quando a pessoa só é um picareta que quer tomar o meu dinheiro que eu não tenho, então tá difícil. É quase um crime impossível aí por propriedade absoluta do objeto material. Então vamos lá. Quais as vantagens de criar e adaptar o próprio método de estudo? A pergunta já está seguindo a lógica coach, né? Qual a vantagem de criar e adaptar o próprio método? Mas na verdade, essa é a única forma de estudar. A única forma de estudar é criando e adaptando os próprios métodos. É, Você pode importar um outro método? Pode. Mas o essencial é o seguinte, vamos ser mais prático. Você começou a estudar, já começou a pegar um nível bom, mas está muito sem saber se estuda jurisprudência, se vê uma aulinha de cursinho. Você já começou a entender que você aprende lendo. Um exemplo. Mas lendo o quê? Você vai ler como? Como você divide esse tempo? Entendeu? Você lê tudo de uma vez? Lê o livro inteiro? Lê livro? Lê resumo? Lê apostila? O que eu leio antes da prova? Então, a gente vai abordar isso aqui. Mas as vantagens de criar o próprio método e adaptar o próprio método a algumas interferências externas, elas são tão absurdas, tão notórias, que sequer eu cogitaria você importar o método de alguém. Então, sempre fui muito resistente a cronogramas, a isso, que pode ajudar muito quem não tem autopercepção ainda, mas é isso que você vai desenvolver. Que pode ajudar, sim, quem tem autopercepção em pontos específicos, mas que nunca vai ser uma regra rígida, você vai trabalhar de acordo com o seu desempenho. Se você lembra a historinha da bicicleta, se você já está pedalando 30 quilômetros, não significa que todo dia você vai pedalar 30 quilômetros. Então pode ser que um dia ou outro sua perninha esteja dolorida. Você não comeu carboidratos, glicogênio lá embaixo, vai caminhar só 15, vai pedalar só 15, é normal. E quem vai fazer essa adaptação? Você mesmo, não sou eu que vou fazer um cronograma para que você possa seguir sem avaliar cada uma das suas individualidades momentâneas, psíquicas, físicas e emocionais. Existe algum método infalível? Né? Isso é uma pergunta que, assim, as pessoas, eu vejo muita gente esquecendo o BNC, que é o método bunda na cadeira. A pessoa estuda 40% do tempo dela a matéria e 60% do tempo dela ela fica estudando métodos para achar o método infalível, porque existe um método escondido pelas bruxarias do planeta que não é revelado e que somente você vai pagar aí muito dinheiro para poder alguém vir revelar para você o óbvio que vai estudar. Entendeu? Então, não perde tempo buscando método infalível. Você pode fazer o gol do pênalti na final do campeonato chutando de várias formas. Não tem um método infalível. Inclusive, existe um livro, Super Freakonomics, que é avaliado, inclusive, que do ponto de vista lógico, matemático, você tem que na final da Copa bater no pênalti e chutar no meio. As chances de você fazer o gol são maiores, chutando no meio. Quem concordaria com esse método? Aí a gente aborda no livro o aspecto psíquico dessa decisão, mas independente disso, não há método específico de fazer o gol. Você vai fazer o gol chutando de várias formas. Mas você tem que observar e ter o senso de feedback se a forma que você está chutando está fazendo gol. Como você vai fazer isso, Danilo? Você vai ver se a forma que você está estudando está convertendo em aprendizado. Qual o jeito legal de eu fazer esse teste? Um dos mecanismos, fazendo a própria prova de concurso. Ah, Danilo, não dá para eu fazer todas. Não, beleza, então simula. Faça questões para verificar seu nível de percepção. Danilo, faça questões logo em seguida da matéria? Não! Não faça isso! Você vai se fraudar tendo um desempenho muito maior no pós-matéria do que um desempenho depois que você perde contato com a matéria, que é o que vai acontecer na hora da prova. Então, não faça questões depois de estudar a matéria, isso aí nós vamos abordar depois, mas evite isso.
pelo menos para fins de percepção daquilo que você vem absorvendo. Isso aí é uma estratégia altamente sabotadora. Então não existe método infalível, e quem vendeu o método infalível para você estará tomando seu dinheiro, te enganando, fazendo você acreditar que, tendo conhecimento daquela técnica, que ninguém nunca revelou, mas que ele, como Aladim, achou a lâmpada e tirou o gênio de dentro dela para poder te dar o gênio que ele despertou. Ele vai pedir em troca alguns bons trocados que você poderia gastar muito melhor se tivesse assistido aqui o curso. Então, como o mercado explora o sonho romântico de encontrar um método perfeito? Cara, você dá uma passeada. Vocês aí que eu não vejo, fico vendo muita coisa de concurso em YouTube, eu tenho um método mais conservador de estudo. Mas você vê, é surreal o nível de exploração psicomercadológica dos concursos. Esse mercado virou um mercado gigantesco e as pessoas prometem mundos e fundos sem ter a mínima condição de oferecer de fato aquilo que está sendo prometido. Talvez a romantização ela aproveite, né? Ela tem um senso de oportunidade. O mercado tem um senso de oportunidade peculiar. Explora justamente a fraqueza humana, a fraqueza de acreditar que existe uma maneira de estudar que você ainda não conhece, mas que você, passando a conhecer, você vai ter um desempenho muito melhor, ocultando nessa equação o principal, que é você, que é o que você tem feito, como você tem percebido sua evolução, seu aprendizado, seu controle emocional, psíquico, sua saúde mental e física, e colocar na responsabilidade no método e não em você mesmo. Assim, então tem que ter muito cuidado com essa exploração mercadológica para que você não caia em armadilhas. A gente vende material aí, a gente está iniciando esse projeto direto ao direito, vendendo material resumido, objetivo, mas tem vários livros que você pode ler, vários outros materiais. Tem um site do Márcio André, Dr. Márcio André, Dizer o Direito, que é fantástico, a didática sensacional, que eu recomendo, inclusive, Dizer o Direito. O Márcio André revolucionou o mundo dos concursos. Então, tem muita coisa boa por aí. Você não precisa necessariamente usar o nosso material e se confiar no nosso trabalho, claro. Vai comprar uma ou outra apostila lá, vai conhecer o trabalho e, quem sabe, tornar-se nosso cliente. Métodos podem, de fato, ajudar em alguns pontos específicos, claro. Sem dúvida. Então, a questão é a seguinte. Pense que você está correndo e vai correr a São Silvestre. É um concurso, não é? É um concurso. Vai correr uma maratona. É um concurso como os demais. Existe aquela carga de responsabilidade que você tem sobre o resultado. Existe o quanto você treinou para que tivesse o resultado. Existem pessoas que chegaram e falaram, ó, corre assim, come isso antes de correr. Acelera na descida, freia na subida. E eu estou falando aqui aleatoriamente, viu, gente? Então, esses métodos que lhes são ensinados por pessoas que já passaram pela mesma experiência que você está disposto a trilhar, eles vão sim tornar o seu caminho mais fácil de ser percorrido. O quão mais fácil varia, mas coloque algo na sua mente. Eles não vão te transformar, você, amador, em um corredor profissional por si só. Cara, existe um ditado filosófico, que eu esqueci até o filósofo que fala, que é uma diferença muito grande entre saber o caminho e percorrer o caminho. Então, você pode até saber o caminho, mas percorrê-lo envolve uma série de outras influências externas que não está sob seu controle, nem sob o controle de nenhuma metodologia. Então, entenda os métodos, as dicas, com, primeiro, algo que vai me auxiliar no processo e não me mostrar o processo em si, como um auxílio ao processo.
E segundo, algo falível, que deve ser adaptado à minha individualidade. Eu tenho que pegar aquele método, introjetar ele na minha rotina, fazer um feedback se aquele método realmente está produzindo resultado. Para isso eu tenho que me autoavaliar, seja fazendo prova, seja fazendo prova propriamente dita, competindo no certame, seja simulando em casa, no questões de concurso lá. Tem vários métodos hoje está muito fácil fazer isso. Mas você vai ter que pegar esse método, trazer ele para sua vida, colocar um pouquinho de você nele e tornar ele útil para ti. Como adaptar, Danilo, esses métodos externos utilizados por outras pessoas às nossas individualidades? Aí entra aqui um pouco do que a gente já falou sobre autopercepção e autoconhecimento. Autopercepção talvez seja um termo mais técnico. Cara, você vai ter um trabalhinho nesse processo. Entender a si mesmo, para quem aqui já fez terapia, para quem aqui é muito sensitivo, você vai perceber que isso dá um pouquinho de trabalho. Mas você vai fazer o erra e acerta, o vai que dá. Ensinou um método, vamos pegar um método simples. É legal você grifar. Eu, particularmente, grifo. Eu estudo em coisa física, eu não estudo em digital. Grifo de amarelo, a regra. De verde, as exceções e as jurisprudências. E de laranja, não, de verde, as jurisprudências. E de laranja, as exceções. Basicamente, essa é a metodologia que eu uso para grifar. E depois, quando eu vou fazer a revisão de tudo isso que eu fiz, fica muito mais fácil, que eu já vou lendo, sabendo que aquela foi a metodologia que eu usei para grifar e resumir o conteúdo. Nunca grifo demais, que não faz sentido você grifar o livro inteiro. Para grifar o livro inteiro, você vai ler inteiro e você já leu o livro. Não precisa dele estar colorido. Então, tá, já te dei essas manhas. Então, tu vai pegar, vai fazer isso, depois vai pegar o livro de novo. Grifar, recomendado ou não? A gente vai abordar isso também, mas com o processo de revisão faz sentido o ato de grifar por si só. Eu tendo, pelo menos para mim, eu tendo a encarar que é um ato que não ajuda muito, só atrasa a leitura, mais atrasa a leitura do que te faz absorver mais conteúdo. Mas para permitir transformar aquele material mais denso em um material de revisão, é um recurso muito bom que deve sim ser utilizado. Então eu te passei esse método, você vai ver se esse método funciona para você. Você vai ver se está atrasando muito a sua leitura ou não. Se está deixando tudo muito lento, se está tornando enfadonho ou não. E principalmente, se depois desse ato o material está servindo para você como um material de revisão, em vez de você ter que resumir. Ou você pode também comprar o resumo nosso, nossas apostilas são muito resumidas. Então você que vai entender o que é melhor para você. E eu tô aqui só para não deixar que você se aventure numa história que alguém optou por te inserir. Eu quero que você seja o protagonista, o ator principal, digno de Oscar do seu próprio filme. E para isso, continue vidrado aí, que próximo módulo a gente tem um assunto muito legal para tratar, muito importante para você. Valeu, tamo junto.